Aí, bem-vindo, sejam todos os nossos irmãos aí no Facebook e meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, e até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet diga amém. Amém. Domingo próximo passado, nós começamos a falar sobre esse assunto. Houve uma queda de energia, todo o bairro ficou à escura. Não foi possível concluir. Eu postei 22 minutos desta pregação e as pessoas ficaram querendo descobrir, ouvir mais. Então, existe no meio evangélico uma expectativa de que Jesus virá sobre as nuvens. Todos os crentes aprenderam isto. Ele virá sobre as nuvens e todo o olho virá. Da onde tiraram isto? Desta passagem aqui. Se parássemos para pensar um pouquinho, porque crente não pensa. O que o pastor fala, ele aceita. Se parássemos para pensar, ora, se ele vai vir sobre as nuvens, ele tem que ter um corpo, porque como é que todo olho verá? Sim, para um evangélico, isto é aceitável, só não é para o cristão. E tem diferença, sim. Ser evangélico é uma coisa, ser cristão é outra. Ser evangélico é seguir rudimentos. Ser evangélico é seguir doutrina de homens, é defender placa, é obedecer a homens. E ser cristão é seguir a Cristo. Então, eu sigo a Cristo. O pastor pode falar o que ele quiser. Eu vou examinar na doutrina de Cristo. Aliás, foi isso que ele mandou, examinar as Escrituras. É verdade. Então vamos a quem tem olhos iluminados, que o sistema não aceita isso de maneira nenhuma. Amanhã, então, ele já sabe, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Então diz que quando ele viesse na nuvem, quem é que também ia ver ele? Os que transpassaram ele, os soldados romanos. Está escrito ou não está escrito? A pergunta que eu faço é: os soldados romanos estão vivos até hoje para ver ele vir na nuvem? Me disse então um pastor lindo, que não pode, né? Não, Geraldo. É que quando ele voltar, aquele soldado romano que feriu ele, que transpassou ele, vai voltar de novo, de carne e osso, com a mesma lança. Olha, e como eu comi desse reggae. Amado, o corpo que vai ao túmulo, daqui a 2 anos, não tem mais nada. O corpo que vai voltar dos eleitos é o corpo glorificado, é o espírito glorificado.
ressurreição não é da carne que foi para o túmulo. A ressurreição é espiritual. Ressurreição quer dizer um corpo glorificado, igualzinho dele, como está em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Então João diz que todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, até mesmo os soldados. Então significa que era um evento para aqueles dias. A palavra vem ali está na terceira pessoa. A palavra ali está no indicativo do presente e não no futuro. Virá. Está vem. É para aqueles dias. Como ele disse, Apocalipse 1:3. Olha aí. Olha aí. 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo vai demorar 2000 anos. O tempo está o quê? Então ele vem. Vem quando? Bem próximo. Vem está no indicativo do presente. É para aqueles dias. Como era naqueles dias, os soldados que feriram ele no ano 33 estaria vivo quando ele viesse na nuvem. Esta palavra vir na nuvem significa vir em juízo. Mas ninguém me ensinou isso na escola dominical. Quá, quá. Na escola dominical ensinaram que você tinha que dar o dízimo, batizar nas águas, obedecer ao pastor e comer o pão e o suco. Foi o que te ensinaram. E quando vem um alimento desse altamente nutritivo, os cães berram, vociferam. Então diz lá, Miguel, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra. Que terra era essa? Jerusalém. E qual eram as tribos? As 12. Quem aqui pertence às 12 tribos de Israel, diga ui. Ninguém, tem muitas pessoas visitando. Não vou pegar os visitantes, né, meu irmão? Quero você aqui mais vezes. Meu amado, o evento era para Israel. A vinda de Jesus, que é o Filho do Homem, não é o Cristo ressuscitado. Quem estava para vir não é o Cristo ressuscitado. Quem estava por vir era o Filho do Homem, que foi rejeitado pelos judeus. Ele viria julgar Israel, não a igreja de Cristo. E um bonito. Mas o senhor prega o Apocalipse. Ah, bonito. Você não tirou a chupeta ainda não? Quando nós pregamos o Apocalipse, não é para aplicar o Apocalipse, é para desmistificar, é para descoisar as coisas que estão coisadas pelo sistema. E todas as tribos da terra de Jerusalém se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, o que é que significa vir sobre as nuvens? Vir sobre as nuvens significava para os judeus juízo de Deus. Isaías capítulo 19, versículo 1 e 4 diz isso. Vê se isso aqui é mais claro do que a luz para você. Sentença contra o Egito, um julgamento, um juízo. Eis que o Senhor cavalgando numa... E Deus estava cavalgando mesmo. Abençoado. É uma linguagem de figura. A Bíblia Sagrada foi escrita sobre linguagem de figuras. Os judeus sempre usou linguagem de figuras. Quem não tem linguagem de figuras somos nós, os gentios.
Jesus, quando ensinava, falava: olhai para o lírio do campo. E eles olhavam mesmo para os lírios tinham que ensinar o quê? Ele usava essa linguagem de figura. Apocalipse foi escrito sobre uma linguagem de figura. O dragão vermelho não tem nada a ver com o Papa e nem com o Geraldo. Dragão vermelho faz parte de uma dinastia herodiana, e os anjos são os seus mensageiros. A igreja não entende linguagem de figura, pega tudo literal. Esse Deus veio numa nuvem ligeira. Deus estava cavalgando numa nuvem. Ou é nuvem ou é cavalo, gente? Nem uma coisa e nem a outra. É uma linguagem de figura. Significa juízo contra o Egito. Mas perderam tempo com outras coisas e o povo olhando para uma nuvem. Mas era uma linguagem de figura. Diz que cavalgando uma luva ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito se estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então Deus vinha julgar o Egito. E qual é a linguagem usada pelo profeta? Diz que Deus vinha numa nuvem. Jeremias capítulo 4, versículo 8. Olha o que é que diz: cingi-vos, pois, de cilício, lamentai o vai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. 9. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. 10. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste esse povo a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. 11. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abraçador dos altos, desnudos, do ermo, assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. 12. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Olha, é uma linguagem de figura. Aqui o vento tempestuoso, vento forte. Lamentações capítulo 2, versículo 1, olha o que é que diz. Lamentações: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira. Então Deus, quando estava numa ira, o que cobria essa ira? A nuvem. Era uma linguagem de figura. João, na ilha de Pátimos, não está usando uma linguagem para o futuro, está usando uma linguagem própria dos judeus, já usada lá no Êxodo. Deus vinha de noite ou vinha de dia numa nuvem. Lembra? Isso era uma linguagem própria dos judeus e que os pastores, sem a revelação, trazem para o dia de hoje. E está o povo inteiro olhando para uma nuvem. E tudo aqui embaixo, ó, a mão dos pastores na carteira, ó, olha a mão no bolso, ó, e o crente. Lá em Atos capítulo 11, na outra mensagem nós falamos, diz que os varões galileus estavam olhando para a nuvem. O anjo disse: alô, por que vocês estão olhando para a nuvem, para o alto? Este Jesus que vocês estão vendo há de vir dessa mesma forma. Subiu numa forma de juízo, vai vir em juízo. Diz em Atos capítulo 1, versículo 12, que eles entenderam que isto seria o juízo e voltaram para Jerusalém, aonde iria acontecer o juízo. Então, vir sobre as nuvens, está claro que significa vir em juízo. E foi exatamente isto que o povo entendia. Quem é que sabia que vir sobre as nuvens era juízo divino? Os sacerdotes, os escribas, os judeus e todo o povo judeu sabia que quando se falava assim, Deus vem numa nuvem, é porque Deus iria julgar uma nação. Então, quando Jesus disse que ele viria sobre as nuvens, o sumo sacerdote endoidou. Vamos ler o relato. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal,
compareceram duas, afirmando, 2 pontos. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde o que este depõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Aí está a paulada. Respondeu-lhes Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vai ver o Cristo ressuscitar. Grifa lá, grifa lá, grifa lá, grifa lá, grifa lá, grifa lá. Desde agora vereis o Cristo ressuscitado. Vereis o Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome. Qual era? A igreja está esperando Jesus de Nazaré vir nas nuvens, quando a Bíblia declara que nós pertencemos ao ressuscitado. Ora, vocês pertencem ao ressuscitado ou vocês pertencem ao Jesus de Nazaré? Então como é que vocês estão olhando para a nuvem esperando quem? Eu não vou mais não, já tirei esses homens. E o que me dói o coração é que alguns se dizem graça, diz assim: o Filho do Homem virá. Alô, abençoado, o Filho do Homem era uma manifestação de juízo contra o povo judeu, não contra a graça. O sistema não aceitar essa revelação é até admissível, porque os olhos deles estão vendados pelo dízimo e pela ceia. É verdade. Mas uma pessoa diz que anda em graça e está afirmando que ele virá nas nuvens, porque quem disse que viria sobre as nuvens é o Filho do Homem. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Grifa, fi, vindo sobre as nuvens. Você já entende que vir sobre as nuvens significa vir em juízo, e quem está ouvindo isso é o sumo sacerdote. Ele também sabe que vir sobre as nuvens era juízo divino contra uma nação. Vamos ler o restante do versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. 2 pontos. Blasfemou. O que ele entendeu? Se você vem sobre as nuvens, então você é Deus e vai trazer juízo sobre as nossas vidas. Ele rasgou as vestes e disse: tu blasfemou, querendo dizer que era Deus. Mas os crentes não entendem que quando ele diz que veio sobre as nuvens, estava dizendo que iria trazer juízo. Os crentes pensam que ele vai vir numa nuvem, com um olho azulzinho, com o cabelo enrolado, num lindo manto branco, com anjos, com um montão de harpinha, e vai chamar os crentes, todo mundo subindo igual um bonequinho. Mas fizeram filme com isso, mas ganharam bilhões de dólares. E uma irmã me disse: não, morri sem falar com minha avó, mas quando Jesus me levar, eu vou encontrar minha avó, vou procurar ela lá, porque lá tem muitas moradas. Vou procurar ela e vou falar: vó! E ela: minha neta! Oh, abençoado. Está na hora de crescer, né? A hora do recreio já parou, né? No céu não entra carne não, abençoado. Tem que amar a sua avó em vida. Tem que amar o seu pai em vida. Tem que amar o seu irmão em vida. Acaba a reunião, pega o telefone e diga: meu irmão, eu te amo, me perdoa. Jesus disse: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta e reconcilia-te com ele, enquanto está no caminho com ele. A vida é uma só, abençoado. O homem está destinado a morrer 2 vezes. Uma só, abençoado. Teu encontro com a tua avó, se ela morreu, se deu lá no cemitério, fechou o caixão, meu amado, acabou. 2 anos depois, lá não tinha mais nada.
Você pode encontrar o espírito que andava dentro dela. E o que vai encontrar ela é o espírito que anda dentro de você. E isto eu vos afirmo que será assim. Mas a carne dela, a velha com metade sem dente que os pastores levou no dízimo, a outra... Isso aí. É verdade. Tem muita gente que morreu sem dentadura, que arrancou dente de ouro para construir templo. Falo mesmo, eu tenho a cara da riqueza. E o sumo sacerdote, quando ouviu aquilo, conhecia as leis em Israel, disse assim: você está blasfemando, porque nós sabemos que contra Jerusalém ele vai trazer juízo. Você está dizendo que é você? No Egito era ele que veio nas nuvens. Você está dizendo que é você? Na Lamentações diz que ele cobriu de nuvem a sua ira. Você está dizendo que é você? Você está blasfemando, está se fazendo Deus. Que necessidade mais temos de testemunha? Mateus capítulo 10, versículo de número 22 e 23. Sereis odiados de todo por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode parar, segura aí. Isso é uma outra frase usada pelos crentes. O quê? Graça? É ruim, hein? Só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Mentira. Salvação não é por perseverança. Salvação é por graça. Esta salvação aqui era que eles estavam viveriam debaixo da grande tribulação. E os que perseverassem, esses sim, seriam salvos. Salvação não é por perseverança. William Bonner persevera, não é salvo. Perseverança diz respeito a uma vida próspera, abençoada, longe da disciplina do Pai, que tem muita gente que conhece a graça e faz dessa graça uma libertinagem, não persevera no temor de Deus, no temor do Espírito Santo, vive de qualquer maneira, dando um mau testemunho. A perseverança é para essas coisas, viver no temor do Espírito Santo, mas a salvação não é por perseverança, é por graça. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, está falando com eles lá, hein? Que ninguém persegue a gente em cidade, só pelo YouTube. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha. Vamos entender. Se Jesus não veio ainda, se ele não trouxe o juízo ainda, então essas pessoas estão percorrendo por aí, não estão? Porque em verdade vos digo. Bota aqui também, Miguel. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Significa então que se o Filho do Homem ainda não veio, essas pessoas estão percorrendo igual um doido por aí a cidade de Israel. O que foi? Estou esperando o Filho do Homem. Meus amados, este é um evangelho para pensar, para ativar a mente, tem coerência. Mateus capítulo 23, versículo 34 ao 36. Por isso, eis que eu vos enviei profetas, sábios e escribas. A uns matareis e outros crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e vos perseguireis de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós, o povo judeu, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra,
desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o altar e o santuário. 36. Em verdade vos digo. Deixa eu ler daqui, porque às vezes ali eu leio errado. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente. Como é que eles dizem que é na futura? Como que um cara pode me dizer que é crente se ele não aceita a palavra? Eles mandam você aceitar Jesus, mas eles não aceitam a palavra, meu irmão. É sobre a presente geração, lá no ano 30. Ele não disse a futura. Ele disse a presente geração. Como é que eles estão dizendo que é a futura? E uma futura incerta. Ou Jesus não era profeta? Ou não devo dar credibilidade à palavra dele? Todas aquelas coisas deveriam acontecer quando? Naquela geração. Ele disse, é presente ou é futura? E o louco sou eu. Está escrito, meu irmão. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E esta geração terminou no ano 70. Há uma passagem em Paulo que aí eles viajam no Quissuco. Mas Paulo... Vamos ver o que Paulo disse. Vamos ver. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ponto número 1. Paulo está dentro da presente geração que Jesus de Nazaré falou? Ou está nessa ou está naquela? Naquela. Está antes do ano 70. Esta carta foi escrita no ano 51. Paulo está vivendo a presente geração falado por Jesus de Nazaré. Paulo não está vivendo nos dias de hoje. E o que os crentes pensam como trombeta de Deus? Acha que essas trombetas que os músicos têm, dourada, e que um anjo vai vir com uma trombeta física e vai... Paulo está usando uma analogia que o sacerdote, quando ia reunir o povo na congregação, tocava uma trombeta. Paulo está dizendo, esta trombeta será a trombeta de Deus, o anúncio de que o juízo sobre Israel estaria próximo de acontecer. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque quando alguém morria antes do juízo, o seu espírito no seu corpo ficava preso no Hades, no túmulo, chamado pela escatologia consumada de morte adeana. Todos os crentes que morreram antes do juízo, os seus espíritos, numa linguagem metafórica, estava dormindo, esperando o juízo que aconteceria sobre o povo de Israel. De lá para cá, os espíritos não dormem, porque vivemos a plenitude da graça. Quando tu morres aí com este corpo físico, o teu espírito já aparece diante de Deus com um corpo glorificado. Só que este evento aqui é lido pelos crentes da graça como se ele fosse escrito hoje. Mas Paulo também está na presente geração. E diz o versículo de número 17: depois nós, os vivos, grifa a palavra nós. Como Paulo está vivendo naquela presente geração, Paulo também pensou que iria ver o evento. Só que não viu, porque no ano 67 para 68, Nero, decapitou Paulo. Mas a expectativa de que isso estava chegando, estava tão próximo, Paulo se colocou como presente no evento. Ele disse, depois nós,
Se fosse para a geração futura, Paulo iria dizer, depois eles. Mas aí Paulo diz, não, depois nós. O evento está próximo, é para essa presente geração. Se não fosse para aquela geração, para mais de 20 séculos que nós já passamos, Paulo teria dito, depois eles. Mas Paulo disse, não, é para a nossa geração. Está igual a Jesus, para a presente geração. E vem a palavra linda ali, ó. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tomados, tirados do túmulo, da morte adiana. Seremos arrebatados juntamente com eles. Ali está a palavra. Entre as nuvens, no meio dessa justiça, entre esse julgamento, entre este mover que acontecerá, para o encontro do Senhor nos ares. Que ar é esse? Este aqui é um ar, é uma ambiência. Então Paulo disse, nós encontraremos com ele em meio a este juízo, para o encontro do Senhor, nessa atmosfera, nessa ambiência. E assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Este evento de Paulo está depois do ano 70 ou antes do ano 70? Se está antes do ano 70, está de acordo com o que Jesus disse, está na presente geração. Paulo e os irmãos em Filipe e em Tessalonicenses estavam aguardando aquele evento. Só que os crentes pegam esta passagem e lê como se Paulo estivesse escrevendo isso hoje. Só que o juízo já aconteceu. Este evento já é jornal velho. É um evento escatológico que aponta para o juízo que aconteceu sobre o povo de Israel. Então preste atenção. Por que é que nós, os pregadores da escatologia consumada, diz assim, Jesus veio no ano 70? É porque para Jesus vir no ano 70, o juízo teria que acontecer. Que a vinda de Jesus está relacionada ao juízo que aconteceu sobre o povo de Israel. E o juízo aconteceu quando? No ano 70, com a queda do templo. Então, a queda do templo foi a vinda de Jesus. O Império Romano devastar Jerusalém foi a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não tem nada a ver com um evento físico. Ele diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Então, o que se deu o juízo em Jerusalém? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Leia aí, leia você. Porque a ocasião de começar o quê? Vir sobre as nuvens significa o quê? Juízo. Então, porque a ocasião de começar o juízo, por onde? Por onde? A pergunta que eu vou fazer aos senhores é, a casa de Deus no tempo de Pedro era onde? Jerusalém, meus irmãos. E o crente que está 20 anos na igreja, nas igrejas, pensa o quê? Tá vendo? Ah lá, o pastor adulterou. Mas bem que a palavra diz que o juízo vem pela casa de Deus. Isso não é a casa de Deus. A casa de Deus são vocês. Do ano 70 para cá, a casa de Deus é vocês. Do ano 70 para cá, Deus não habita nas grandes catedrais. O templo em Jerusalém caiu, meu amado. Esta passagem está antes do ano 70. Antes do ano 70, a casa de Deus era o templo lá em Jerusalém. Pedro disse, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 2000 anos. É chegado ou não chega? Não é? É chegado. Então, o juízo vir sobre as nuvens, o Filho do Homem estava chegando. Ora, se primeiro vem por nós, pelos judeus, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Então, o juízo se dava em Cristo. Colocar o templo abaixo, permitir a invasão de Roma a Jerusalém e acabar com a lei definitivamente. Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, olha aí. Quando, porém, virdes Brasil, não. Quando virdes Itália, não. Os Estados Unidos, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, quem eram esses exércitos?
o Império Romano. Aqui estava o juízo. Sitiada de exército, sabei que está próximo o quê? A sua devastação. Depois no versículo de número 21, então, os que estiverem na Judéia, você está vendo que não é um acontecimento global, e sim um acontecimento para Jerusalém, para Israel, para a Judéia. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro de casa, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. 22. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Eram dias de quê? De vingança. Contra quem? Contra Jerusalém. Versículo de número 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o Brasil. Não! Contra quem? Esse povo de Israel. Esse era o juízo que havia de vir. Que coisa linda, hein? Agora, eu posso dizer que eu sou cristão, porque eu acredito no que está escrito. O juízo, a vingança, a ira, a destruição, não é contra o Brasil, é contra este povo. Que povo é esse que ele está falando lá? Contra o povo de Israel, contra o povo de Jerusalém. Isto era o juízo que deveria de acontecer. Por isso ele disse, eu vou vir sobre as nuvens. Isaías disse, vir sobre as nuvens significa juízo de Deus contra uma nação. E por que não ensinaram isto? Porque ensinar isto não enche cofre. Ensinar isso não coloca medo. Ensinar isto te faz entender que você é a igreja de Cristo e não é o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém passou por um juízo e o povo da graça de Deus está justificado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós somos da graça, não somos de Jerusalém. Versículo de número 24. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos a todas as nações, e até o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O fio da espada é que Deus entregaria Israel ao Império Romano. Deixe-lhe lhe dizer uma coisa. E agora você vai ouvir algumas passagens chocantes. Quando Deus vinha trazer juízo sobre uma nação, ele sempre usava uma nação para destruir a outra. Lucas, ele está dizendo que Israel iria ser entregue ao fio da espada de Roma. Deus usou a espada do general Tito para massacrar Jerusalém. Tito entrou no templo de Deus, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses. Matou os sacerdotes. Está escrito aqui no livro publicado pela Assembleia de Deus. Está tudo aqui. Deixe ser mais preciso. Olha o tamanho do livro que vocês me fazem ler. História dos Hebreus, publicado pelo Flávio Josefo, contemporâneo de Jesus, na página 1366, no capítulo 27. Este livro não foi publicado pelo Geraldo, foi publicado pela casa CPAD. Por que é que nunca se descobriram isto? Se foi uma das maiores publicações que já feita por uma das igrejas. Está registrado na história que Jerusalém caiu ao fio da espada. No ano 70, Deus usou a espada do general Tito para devastar Jerusalém. Isto é novidade? Não, Deus sempre agiu assim. Isaías 45, versículo 1 ao 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Está com medo, meu amado? Assim diz o Senhor a seu ungido. Pode parar. Quem é Ciro? Pergunta aos crentes quem é Ciro. Ciro é um rei pagão, meu irmão.
Ciro era o rei da Pérsia. Deus está chamando um rei pagão de ungido dele. Deus vai usar um rei pagão para libertar Israel da opressão da Babilônia. Trazendo juízo contra a Babilônia, vai usar a espada de um rei pagão, Ciro. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações antes da sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus disse: Ciro, é com você, eu vou usar a tua espada. Vou abater as nações diante de você e ninguém poderá te resistir, porque eu faço o que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero, porque só eu sou Deus. E vem a palavra que os crentes usam sem saber. Já entrei em lugar que o profeta dizendo que era Deus, trazendo essa palavra para o povo, quando na verdade é Deus falando para Ciro. Eis a palavra: eu irei adiante de ti. De ti quem? Da igreja ou de Ciro? E quantas vezes você já ouviu os profetas Balabachura falar essa palavra para vocês? Deus me deu uma palavra para a irmã. Qual? Eu irei diante de ti. Hello! Deus está falando com Ciro. Quem é Ciro aqui, diga uia! Ele não está falando nada com você? Aí depois eles mandam eu fazer exegese. Ex o quê? Isso aí. Hermenêutica. Pega o texto, isola de todo o seu contexto e aplica na igreja. E a igreja diz: Deus vai diante de mim. E entra 130 na curva e pum! Deus está falando com Ciro, meu irmão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro. 3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Tem um quarto, meu amado. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o seu sobrenome, Ciro, ainda que tu não me conheças. Não tem nada em mim, não me serve, não tem temor, mas eu vou julgar a Babilônia e usarei a tua espada, ainda que tu não me conheça. Este é o Deus que nós conhecemos. Jeremias capítulo 27, versículo do 5 ao 8. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu. Ele pode fazer o que ele quer. Quem era Nabucodonosor? Fazia jejum, dava dízimo? Mas Deus ia entregar todas as nações na mão dele. Deus sempre usou a espada de outras nações para bater as demais as nações. Jesus disse: no meu juízo eu vou entregar vocês a espada
de Tito, o general, quando vocês virem Jerusalém caindo ao fio da espada, este é o juízo que haveria de vir sobre vocês. Vocês me rejeitaram, eu enviei profeta, eu enviei escolhidos meus, é o mesmo fim, e vocês o rejeitaram. Mas eu vou tirar o reino de vocês e vou entregar a um povo que se reúne sobre o domínio do Espírito Santo. Este povo está aqui nesta manhã, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor. Que Deus, hein? Faz o que quer, meu amado. Ezequiel 29. Versículo 17. No 27º ano, 7º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra de Geraldo. É a palavra de quem? Eu falo assim para ver se assim eles respeitam. Que a minha eles não respeitam não, mas hoje eu vim de preto, eu vim de zorro, que eu vou empurrar essa espada neles. Hoje vocês vão engolir essa espada. Eu vim de zorro, meu amor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 18, filho do homem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse um grande serviço contra Tiro. Amados, Deus usa uma nação para abater a outra nação. Diz que o que Nabucodonosor fez a Tiro foi um favor feito a Deus. Ninguém estava entendendo nada. Nabucodonosor é ruim, castiga, prende. Era servo de Deus, estava a serviço do rei dos reis. Toda a cabeça se tornou calva, de todo o ombro saiu a pele. Não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que me prestou, que Nabucodonosor me prestou contra ela. Que Deus, né? Depois ele diz então no versículo de número 19, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu desposo, roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército, a justiça e o juízo de Deus contra Tiro, contra Egito. E ele usou Nabucodonosor. Jesus disse, sacerdote, vocês vão ver o Filho do Homem vir sobre a nuvem. Ele rasgou as vestes, porque ele vivia em Israel. Ele sabe do que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu vou trazer juízo sobre vocês. Vocês não me serviram, vocês mataram o profeta. Eu vou requerer o sangue de Zacarias, de Abel, sobre essa presente geração. E eu digo a vocês, sumo sacerdote e escriba, dos que estão vivos aqui me ouvindo, alguns vão ficar vivos até que vocês venham esse juízo. Para o povo de Israel, a maior vergonha até o dia de hoje foi o santuário em Jerusalém cair, suas mulheres serem presas, cativas, decapitadas. Houve uma devastação. Israel foi dispersa, humilhada, e o povo que servia a Deus foi entregue à espada do general Tito. Está escrito no livro da Assembleia de Deus. Eles não querem aceitar, não querem pregar. Então tira essa publicação, porque nós estamos denunciando e atestando que o juízo aconteceu sobre o Jerusalém e sobre a igreja de Cristo. Nenhuma condenação há. Nada pode nos separar do amor de Deus. E no versículo 20, por
paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, disse Deus: eu vou lhe dar o Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Eu nunca ouvi isso. O que foi o juízo nos dias de Noé? O dilúvio. O que foi o juízo nos dias de Sodoma e Gomorra? Fogo e enxofre. E o que foi o juízo do Filho do Homem? Disse Pedro: começou na casa de Deus e foi entregue o povo ao fio da espada. Deus faz o que quer. Contra Israel, ele levantou o faraó e levou o povo no Egito. Contra Jesus, ele levantou Judas. Contra Jerusalém, ele levantou o Império Romano sob o comando do general Tito. Esperar Jesus fisicamente na nuvem é anular a história bíblica. É dizer que Jesus não era profeta. É chamá-lo de mentiroso. É dizer que quando ele diz breve, é séculos. Quando ele diz próximo, vai demorar. É desqualificar a história do contexto e da cultura. É dizer que Jesus de Nazaré não disse a verdade quando falou para Pedro: eu quero que ele fica até que eu venha. É dizer que o livro do Apocalipse disse: o tempo está próximo, é estender por uma geração futura. E os crentes vociferam me dizendo: é que para Deus um dia é como? Mas já estamos em 2000. Que matemática é essa? Se um dia para Deus é 1000, então tem que inventar um novo texto para dizer que 2 dias para Deus é 2000, que já estamos em 2000. Isso aí pegava muito bem até o ano 1000. Um dia para Deus era 1000, então ele não veio. Mas já estamos em 2000. Tudo aponta para a vinda. Quem prometeu vir foi o Filho do Homem. Todas as passagens que se referem à vinda do Filho do Homem nas nuvens se referem a Jesus de Nazaré. Nós não servimos a Jesus de Nazaré. Nós servimos ao Cristo ressuscitado. Pregou Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo de número 14. Vamos ler. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E vem a espada do Zorro nesta manhã. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz. Então tira teus olhos da nuvem. Se ficar com os olhos na nuvem, vai ver? Não, porque ele é espírito. Diz que homem algum... Ah, meu irmão, e eu gostava, era quando vinha uma profeta e ela dizia assim: esta noite o Senhor me apareceu. Eu vi Jesus. Uia, mas aqui diz que homem jamais viu. Também diz que ninguém é capaz. Quem é capaz de ver Jesus, diga ui para ir contra essa palavra. Aqui está dizendo que não é capaz de ver. Não, mas eu vi. Não viu. Aqui diz que não é capaz de ver. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Eles viram o Filho do Homem. Pedro viu Jesus de Nazaré. Pedro viu a mão furada. Tomé viu a mão furada. Mateus viu o Filho do Homem. Hoje ele já não é mais assim. Ele é o Espírito. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz isso. Olha aí. 2 de Coríntios 3, 17, logo abaixo, Miguel. Ora, o Senhor é o Filho do Homem. Não, espera aí. O Senhor é quem? O Espírito. E o Espírito, alguém aqui é capaz de ver? Não.
Então tira os teus olhos da nuvem. Ora, o Senhor é o Espírito, foi o Filho do Homem, foi Jesus de Nazaré, ele ressuscitou, ele está vivo, e hoje ele não tem mais carne nem ossos, hoje diz o Evangelho, ele é o Espírito. Então se você está esperando aquele que tem carne e osso, então ele não ressuscitou. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há proibição. Então a história está sendo contada errada. Porque eu estou vendo proibições dentro da igreja. Estou vendo proibir cortar cabelo. Estou vendo proibido o homem não poder usar bermuda. Ora, que liberdade é essa? É liberdade ou é proibição? Aqui diz liberdade. Não é libertinagem. Aqui diz liberdade. Ora, aonde está o Espírito do Senhor, tem medo, tem prisão, tem o quê? Quem está numa liberdade gloriosa aqui, diga, ah, papai. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aí tem liberdade. Aí está o Espírito do Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na nuvem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós não temos nada a ver com o Filho do Homem, que era uma manifestação para os judeus, não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. A igreja da graça pertence ao Cristo ressuscitado. 2 de Coríntios 5,16. Vamos lá. Coloca para mim o 15, por favor, que eu já vou chamar o Silver. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que morreu. E você está vivendo para o Filho do Homem ou para o ressuscitado? Está escrito aqui. Agora leia o 16. Assim que nós, diga nós, daqui por diante, da cruz para cá, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, o Filho do Homem, a Jesus de Nazaré, já agora não conhecemos deste modo. Conhecemos como? Como ressuscitado. É a quem vocês pertencem. Assim que nós, o povo da graça de Deus, a ninguém conhecemos segundo a carne. E disse Paulo, e mesmo que se conhecêssemos a Cristo segundo a carne, o Cristo segundo a carne era conhecido como? Ou o Filho do Homem. Mesmo que se nós, disse Paulo, tivéssemos conhecido ele segundo a carne, porque Paulo diz isso, que alguns passaram a transição de antes da cruz para depois da cruz. Paulo nasceu antes da cruz, ouviu falar em Jesus de Nazaré. Alguns que estavam com ele lá, como Pedro, Tiago, estavam andando numa cidade vizinha, também conheceram a Cristo segundo a carne. Paulo diz, mesmo que nós chegamos a ver ele, a andar com ele, mesmo vocês que conheceram ele segundo a carne, agora, depois da cruz, já não conhecemos deste modo. Como que se conhece? Como ressuscitado. Como aquele que está aqui nesta manhã, como aquele que habita em cada um de vocês. Se eu digo que estou esperando Jesus vir na cruz, o Filho do Homem vir na nuvem, eu estou dizendo que eu não pertenço ao ressuscitado. A palavra diz que vocês pertencem ao ressuscitado, quando na verdade vocês estão esperando o Filho do Homem. Então vocês estão em adultério espiritual. Pertence ao que ressuscitou, mas está esperando aquele que morreu. Mas aquele que morreu era uma manifestação
para o povo de Israel. Colossenses 1, 26, 27, Paulo diz algo tremendo e eu vou terminar com esse versículo. Não, hoje é sarapatel, meu irmão, com pimenta. Hoje eu vou terminar cedo, não. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os judeus. O mistério entre os judeus é que ele viria na nuvem julgar eles. O mistério entre os gentios é outro. É Cristo no monte. É Cristo nos templos. Cristo nas grandes catedrais. É Cristo aonde? Essa é a esperança da glória. Não é nas nuvens, é em nós. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Não é entre os judeus, não é em Jerusalém, não é em Judeia, é entre os gentios. Quem são os gentios aqui? Diga glória a Deus. Cristo está em vós. Você recebe isso aí? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério não estava entre os judeus. Entre os judeus, juízo nas nuvens. Entre os gentios, Cristo em nós. Coisa linda, hein? Que maravilha. Aonde você for, por onde você andar, a presença gloriosa do Messias estará e está na tua vida, 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 na tua vida. Nenhum mal te sucederá. Estás aperfeiçoado. És propriedade exclusiva dele. E eu termino com uma expressão que enlouquece eles. João capítulo 14, o livro histórico Máscara. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. 2. Na casa de meu pai, pode parar. Vou rodar, irmão, vou rodar. Meu irmão, sabe o que acontece com essa passagem? O crente pensa assim: na casa do pai tem muita morada. E um brincava comigo assim: a minha casa no céu não vai ficar perto da tua não, hein, Geraldo? E eu pensava: quando chegar lá no céu, a minha casa vai ficar naquela rua de ouro. Que na casa do pai tinha muita morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Com os olhos iluminados, a leitura sai desta tradução tendenciosa e dá lugar a uma verdadeira revelação. A casa de meu pai são muitas moradas, porque a casa do pai sois vós. Quem recebe aí? Quem recebe que é a morada do pai? Você é a morada que ele foi preparar na cruz. A morada era em Jerusalém, dentro da arca. A morada agora sois vós, o santuário do Espírito Santo. Ele fez você morada dele, habitação dele, templo dele.
quem pensar em destruir vocês, Deus o destruirá. Ninguém pode se levantar contra você. Você é templo, você é santuário, você é a morada de Deus. Quem recebe diz glória, diz glória, diz glória. São muitas. Aqui são algumas das moradas. Existe mais alguém pela internet aí que é morada do Pai. Nos enganaram, falaram que a morada do Pai era um templo lá na Catedral de Roma. Outros mais ousados fizeram um templo lá no Bás, levantaram o templo de Salomão, gastaram dinheiro em vão, blasfemaram de Deus. O templo de Deus nesse pacto são vidas preparadas no madeiro por Ele. Foi Ele que disse: eu vou preparar este lugar, selando, batizando, regenerando, derramando do seu Espírito. Eis nessa manhã a morada do Pai. A casa de meu Pai são muitas moradas. Se não pensar assim com olhos iluminados, você vai acreditar que lá no céu tem uma casa de ouro para o bispo de Antioquia. Tem outra casa de ouro logo na esquina do céu, Avenida do Paraíso, por Cadeal de Roma. E uma avenida de diamante assim para os apóstolos da nova era. Mas está cheio de apóstolos. A casa de meu Pai são muitas moradas. Se assim não fora, eu já teria dito para vocês: eu vou preparar este lugar. Na cruz, estendeu a mão para um lado, estendeu a mão para o outro, e disse Paulo a Tito, coloca para mim Tito, capítulo 3, falta 3 minutos, Tito, capítulo 3, versículo 10 ou 11, vamos terminar com um louvor. Tito, capítulo 3, versículo 10 ao 11, é isso? Não, Tito capítulo 3, versículo 5, por favor, me desculpe, é a empolgação, é a fome, é a coisa, é o zorro, é tudo. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A morada estava preparada. Prontos. Quando Ele levantou a mão de um lado, levantou, rendeu o Espírito e disse: está consumado. Aí Cristo em nós, a esperança da glória. Aí selados com o Espírito Santo, regenerados, batizados naquela cruz. A morada está prontinha, selada para viver os melhores dias de nossas vidas, longe desse covil de ladrões, desses templos religiosos que nos enganam com uma falsa esperança, quando a palavra diz que Cristo está em nós, e isto é a esperança da glória. Vamos ficar de pé.